Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. mais uma vez, de todos os temores, Me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja Católica celebra hoje no mundo inteiro uma solenidade. Solenidade significa uma grande festa, dedicada a dois santos muito importantes da história do cristianismo, São Pedro e São Paulo. Por que os dois estão colocados juntos? Porque os dois são chamados colunas da Igreja. Você não precisa ser engenheiro, nem pedreiro, nem arquiteto para entender que as colunas é que sustentam o edifício, uma casa. Se não houver colunas, só paredes de tijolos, a casa não vai se manter de pé. Pedro e Paulo são consideradas essas colunas da igreja. Por quê? Pela obra missionária que eles desenvolveram. Pedro, o primeiro papa, o líder da igreja, missão dada pelo próprio Jesus para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Paulo, o grande missionário que fundou muitas igrejas, muitas comunidades em nome de Jesus. Nós só podemos estar aqui agora reunidos porque existiu um Pedro e um Paulo, missionários, anunciadores de Jesus, e por isso essa palavra chegou até nós. Então daí uma festa reservada aos dois. É uma pena que Paulo fique um pouco esquecido nesse mês, né? Quando você escuta falar sobre os santos de junho, os santos juninos, são lembrados Santo Antônio, São João, São Pedro. O coitado do Paulo fica atrás da porta, né? Ou debaixo da cama, né? Fica bem escondido. No entanto, a importância dele é assim fundamental para a difusão, para a expansão do cristianismo. É uma pena que não associemos em junho, ao falar dos santos juninos, também Paulo. Mas a igreja coloca hoje esses dois santos. Nossa missão é celebrá-los, entender a vida deles e trazer para a nossa vida hoje assim, o que significa para nós a vida de Pedro e Paulo? O que nós temos que aprender com eles? O que eles nos ensinam? O que significa ter em nossa religião esses dois grandes santos? E um detalhe que me chama muito a atenção na vida de Pedro e Paulo é a humanidade deles. Porque existe na nossa Igreja Católica alguns fiéis que pensam que ser santo é ser perfeito, quase que sobre-humano, o que não é verdade. Todos os santos e santas foram pessoas humanas, como eu e você. E espero que você não se assuste com o que eu vou falar agora, mas quem é humano tem pecado, não é mesmo? Quem não teve pecado que foi humano? Jesus, Filho de Deus. Maria foi concebida sem pecado original. Todos os outros humanos tiveram pecado. Logo, os santos também pecaram. Ser santo não significa não ter pecado. Pedro pecou, Paulo pecou, Santo Antônio pecou, São João, todos pecaram, como eu e você, são pessoas. A diferença é que eles souberam deixar a graça de Deus tomar conta tanto da vida deles, que o pecado ficou restrito
influenciando muito pouco na vida deles, e a abertura de coração à graça foi que deu tom à vida deles, e isso os tornou santos. Então, o problema não é a ausência de pecado, é não deixar o pecado governar a minha vida. Isso é que me torna santo. Para ser santo não tem que ser sem pecado, senão nenhum de nós seria. Para ser santo eu tenho que vencer o pecado pela força da minha fé, vencer o pecado pela graça de Deus, isso sim. Mas o pecado vai me acompanhar e vai me marcar. E Pedro e Paulo são muito marcados pelo pecado e pela superação do pecado. Então, são santos muito humanos. E ajuda a gente a entender que ser santo é isso, é lutar, é caminhar, é esforçar cada dia. Vamos começar de Pedro. Pedro era pescador. Um homem rude, simples, sem estudos. Se dedicava ali à pesca com a sua família. Seu irmão estava com ele à beira do lago da Galileia, quando Jesus passou e disse: deixa sua rede, deixa seu barco, venha comigo. Ao invés de pescar peixe, vem pescar gente comigo. Você vai ser pescador de homens. E o texto evangélico diz: imediatamente eles deixaram as redes, o barco, e seguiram a Jesus. Então aqui está a grandeza de Pedro. Apesar de tanta simplicidade de vida, o coração dele era um coração aberto para a vontade de Deus, para o chamado de Deus. Pedro foi fazendo um caminho de conversão ao longo da vida. Pedro tinha um defeito que muitos de nós têm. Era um homem muito impulsivo, ou seja, se deixava levar pelas emoções do momento. Tinha dificuldade de lidar, de controlar as próprias emoções. E isso faz um mal tremendo no casamento, no namoro, na família, no trabalho, não é? Quando a gente convive com uma pessoa muito impulsiva, ela está estourando a qualquer hora. É uma panela de pressão que pode explodir a qualquer hora, porque ela não controla os impulsos dela. Bastou acontecer alguma coisa que ela não gosta, ela não sabe concatenar os sentimentos, ela não sabe contar de 1 até 10, ela não sabe esperar, ela já vai, chega chegando. Isso é impulsividade. Sentimento nós todos temos, emoções nós todos temos, mas uma pessoa saudável, equilibrada, amadurecida, sabe elaborar os seus sentimentos, expressar os seus sentimentos de uma maneira madura. Quando a pessoa não tem maturidade, vem o sentimento e ela já está expressando de uma maneira imatura, não tem um controle, não tem uma elaboração. Pedro é assim, muito impulsivo. Ao mesmo tempo que ele tinha um coração imenso para seguir a Deus, ele tinha também um coração impulsivo. Isso fez com que ele sempre tomasse a frente, era o primeiro a responder, porque o impulsivo é assim, não tem paciência. Fez uma pergunta, passou meio segundo, ninguém respondeu, ele já vai. Você não tem paciência, não sabe esperar. Pedro era assim. E Jesus foi trabalhando o coração de Pedro, curando as feridas, amadurecendo, para ele se transformar. Então foi feita uma grande mudança ao longo do caminho, da caminhada de Pedro. Aí está a humanidade dele, né? Pedro estava com Jesus nos momentos mais importantes, na transfiguração, lá na hora que Jesus estava no Jardim das Oliveiras, Pedro estava lá. Então era muito querido por Jesus. Pedro estava nos momentos difíceis, e por causa da sua impulsividade cometeu o seu grande pecado, que foi negar a Jesus. É quando Jesus estava sendo julgado lá na casa de Pilatos, Pedro estava lá no pátio, 3 pessoas chegaram perto dele e disseram: você também andava com Jesus? Não, nem conheço, nem sei.
Você também era do grupo dele? Não, você está enganado. Você também andava? Não. E aí o galo canta e ele percebe, toma consciência do erro de negar a Jesus 3 vezes. Olha a impulsividade, né? Querendo se defender, salvar a própria pele, com medo da morte, com medo também de ser preso. Pedro, apesar disso, Jesus confiou nele e acreditou nele. E o evangelho de hoje é uma prova disso. Jesus estava com os discípulos, os 12, já bem no meio da sua caminhada de vida pública, e um dia ele pergunta: quem dizem os homens, as pessoas, que eu sou? Ele já tinha feito milagres, ele já tinha feito sermões, pregações. Então ele quer saber, como é que eu estou chegando a essas pessoas? Quem dizem as pessoas que eu sou? As respostas não foram nada animadoras. Ah, Jesus, uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Por que essa resposta não é boa? Todas essas pessoas pertenciam ao Antigo Testamento. Jeremias, João Batista, Isaías, profetas. Qual que é o problema de associar Jesus a alguém do Antigo Testamento? Ora, o Antigo Testamento na Bíblia é o tempo da expectativa, da promessa, da espera, da vinda do Salvador. O Antigo Testamento na Bíblia é o tempo em que todos eles esperavam que viesse alguém para libertar Israel do domínio romano e dos outros dominadores. Ora, colocar Jesus nesse tempo da promessa é dizer que Jesus não é o Salvador. Não, Jesus está no tempo de cá, do Novo Testamento. Ele é que veio para realizar a promessa do Antigo. Jesus não está aqui no Antigo. O Antigo espera, Jesus realiza. Jesus é o realizador da promessa do Antigo Testamento. Ou seja, quem eles esperavam era Jesus que chegou, o Salvador, o Libertador, o que veio trazer para Israel a verdadeira liberdade. Então, à medida que as pessoas estavam com Jesus e falam, dizem que é Batista, que é Elias, que é um dos profetas, o que eles estão dizendo de Jesus? Que Jesus não é o Salvador, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não veio para trazer libertação, ele ainda é mais um profeta, bacana, legal, fala umas coisas bonitas, mas ele não é o Salvador. Entende a diferença? E aí está tudo errado. Agora, o que me chama mais a atenção é que essas pessoas que responderam eram pessoas que estavam atrás de Jesus o tempo todo. Me dá pão, cura meu filho, cura meu funcionário, me cura. Mas não sabiam quem era Jesus. Olha a contradição. Na hora de procurar Jesus para fazer alguma coisa para eles, esse povo queria: me dá pão, cura, faz um milagre. Mas elas não se encontraram com Jesus. Entendeu a diferença? E segura bem no banco aí, porque agora vem uma coisa muito forte para você. O problema da religião, o perigo da religião é esse, gente. É a gente tornar Deus utilidade. Eu procuro Deus para resolver os meus problemas, mas eu não quero me encontrar com Deus, porque me encontrar com Deus significa me converter, mudar de vida. Isso eu não quero. Eu quero que Ele resolva os meus problemas. Entendeu a diferença? Então nós vamos encontrar muitos católicos que hoje no domingo estão lotando as igrejas,
querendo um Deus simplesmente utilitário. Me dá isso, me dá aquilo, cura minha mãe, faz isso para mim, resolve esse problema para mim. É isso que elas querem. Mas não querem mudar de coração, não querem mudar de mentalidade. Tanto que ficam na igreja, comungam, rezam, cantam, e tem o mesmo gênio duro a vida inteira, a mesma fofoca a vida inteira, o mesmo nervosismo a vida inteira, as mesmas brigas a vida inteira. Quer dizer, não quer mudar de gênio, de temperamento, de vida, só quer milagre. Entendeu a diferença? Essa semana eu vi uma frase que me marcou muito. Eu estava lendo um livro e o autor dizia assim: se o evangelho que você lê e escuta não muda seu caráter, você não está vivendo o evangelho, você está vivendo só a religião. É isso. O que é religião? Ritos. O que é evangelho? Transformação de vida. Para quem não entendeu, eu vou desenhar. Se você vem à missa e não sai daqui mudado, se você vem à missa e não sai daqui transformado, é só religião, não é evangelho, ou seja, é só rito. É só tradição de vir à missa aos domingos, não tem mudança de vida, de mentalidade. Continua o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo filho dentro de casa. Porque o evangelho não está mudando o caráter da sua pessoa. Esse é o problema da religião, quando ela se torna só rito. Esse era o problema das pessoas do tempo de Jesus. Quem é Jesus para você? Ah, Elias, Jeremias. Não, tá tudo errado. Mas se alguém lá no seu trabalho amanhã, segunda-feira, lhe perguntar assim: quem é Jesus para você? O que você vai responder para ele? Ou para ela? Você vai dizer também que é Elias? Você vai dizer que é Jeremias, que é um dos profetas? Você vai ter um testemunho de vida para dar para essa pessoa: Jesus para mim, olha o que ele fez na minha vida. Essa é a questão. Se amanhã, segunda-feira, alguém ao seu lado lhe perguntar: quem é Jesus para você? Qual que é a sua resposta? Pensa nisso. O que você vai dizer para essa pessoa? Quem é ele para você? Ou seja, você se encontrou com Jesus, ou você só procura Jesus por algum interesse e utilidade? Quem procura Jesus só para resolver problema não sabe quem é Jesus. Quem se encontra com Jesus aprende quem é ele. Muito bem, a história continua. Aí Jesus chama os 12. Bom, já que as pessoas não estão entendendo quem eu sou, e para vocês 12, quem sou eu? Aí Pedro toma a frente como bom impulsivo, não espera ninguém falar e diz assim. Ele já responde claramente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora sim, agora acertou. O que é Messias? Ungido, vindo de Deus, o Santo de Deus. O que é Filho de Deus? Aquele que foi enviado por Deus para nós. Então, bem diferente daquelas primeiras respostas, Elias, João Batista, Jeremias, Pedro agora coloca Jesus no lugar devido. Tu és o Messias, o ungido, o enviado de Deus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que nós estamos esperando. E Jesus faz um grande elogio a Pedro. Ele diz assim: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Quer dizer, você não leu no Instagram para estar falando para mim. Não foi alguém que te mandou pelo WhatsApp, Pedro, isso para você decorar e falar para mim. Não, está vindo de dentro de você, do seu peito, do seu coração. Você está vivendo isso comigo, por isso que você está falando. Parabéns. E agora Jesus troca o nome dele.
Até então ele chamava Simão. Agora, de agora em diante você vai chamar Pedro, que quer dizer pedra. Porque é sobre você que eu vou construir a minha igreja. Pedra, base, alicerce. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quer dizer, o mal nunca vai conseguir calar a voz da igreja, que é o anúncio da voz de Jesus. Então veja a grandeza de Pedro. E ainda Jesus diz a ele: eu te darei as chaves do reino. Você pode perceber que as imagens de São Pedro, normalmente ele está com uma chave na mão. Uma chave. Em referência a essas chaves aqui. Eu te darei as chaves do reino. Lógico que aquela chave ali, né, essas chaves, ele está com uma chave dessa aqui na mão. Mas não significa essa chave, é um símbolo, uma metáfora, para dizer: eu te darei o poder de abrir e de fechar aquilo que a chave faz. Eu te darei o poder de ligar e desligar na terra, no céu. Esse é chamado poder das chaves. Aqui está a grandeza de Pedro. Então veja, ele foi se deixando moldar por Deus, foi trabalhando a impulsividade dele, até chegar na primeira leitura de hoje, quando ele já está velho, preso, prestes a morrer. O rei Herodes mandou prendê-lo, e ele parecia um grande terrorista. Olha só, colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Cada grupo tinha 4 soldados, então 16 soldados para cuidar de Pedro, já velho. Olha só, que homem perigoso. 16 soldados para dar conta de um homem. Olha só. Mas o texto é bonito quando diz assim: enquanto ele estava preso, a igreja rezava continuamente por ele. A igreja o sustentava nas orações, na fé. E ele ainda tinha 2 correntes. Imagina só que perigo desse homem. 16 soldados, e ele era preso com 2 correntes. E os guardas vigiando ele perto ali ainda. O que acontece nessa noite? Entra um anjo nessa prisão, toca no ombro de Pedro e diz assim: levanta-te depressa. As correntes caem das mãos. O anjo diz: coloca o cinto, calça as sandálias, eu vou tirar você daqui. Pedro então acompanha, não sabendo se ele estava sonhando, se era uma visão, se era uma realidade. E ele vai passando por aqueles 16 soldados, e ainda tinha um portão de ferro. Esse portão se abre, e Pedro é levado e libertado lá para fora. E quando chega lá fora, ele diz assim: agora sei que o Senhor enviou seu anjo para me libertar de tudo do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Veja. Então, aqui nós já vemos um Pedro amadurecido. Era o Pedro que, depois da negação, das 3 vezes que negou Jesus, Pedro fez um caminho de arrependimento, de pedir perdão a essa comunidade, e voltou para a comunidade dos apóstolos novamente. Diferente de Judas, que também vendeu Jesus, mas não se arrependeu, se desesperou, foi tirar a própria vida, fugiu. Pedro, diante do erro, diante do pecado cometido de negar a Jesus, fez o processo de conversão, caiu em si, reconheceu seu pecado, se arrependeu, pediu perdão, voltou para a comunidade, e a comunidade o acolheu e deu o lugar dele outra vez. Não ficou dizendo assim: ah, já que você negou, você não é mais o nosso chefe. Não, entregou para ele o lugar. E isso amadureceu muito Pedro. Os erros que Pedro viveu tornaram um homem mais de Deus.
mais amadurecido, mais forte na fé, a ponto dele poder ser libertado pelo próprio Deus agora, já no final da vida dele, nesse texto, em que Deus o tira da prisão milagrosamente, com 16 homens, correntes, nada disso é impedimento para que ele fosse libertado. E a igreja orando por ele, a igreja rezando por ele. Esse é Pedro, que se estabeleceu em Jerusalém e chefiou toda a igreja, manteve ali a unidade da igreja. Do outro lado nós temos Paulo. Paulo, já que nós estamos falando de pecado dos dois, o pecado de Paulo, ele era fariseu. Vocês conhecem os fariseus pelas brigas com Jesus. Fariseus era um grupo da igreja, religioso, que queria seguir as tradições, as leis. Só que até aí está tudo bem, glória a Deus, querer seguir as leis. Só que a visão deles para seguir a lei era uma visão muito estreita, rígida, severa. É o que nós chamaríamos hoje de perfeccionismo. É seguir o certo com rigidez. É seguir o correto sem dar margem e sem compreender as falhas. Existem muitas pessoas assim na vida também, perfeccionistas. O que é a pessoa perfeccionista? Ela faz uma festa, um erro na festa, a festa inteira não valeu por causa desse um erro. Ela presta atenção só nas coisas, tudo tem que ser certo. Se uma coisa sair errado, nada prestou. Na convivência, aquela só vê os defeitos. Se tiver um defeito, a pessoa pode ter 99 qualidades, mas se tem um defeito, não presta por causa desse defeito que ela tem. Os perfeccionistas morrem insatisfeitos, porque nesse mundo não tem perfeição, só no céu. Então estar com um perfeccionista, você nunca vai conseguir agradar, porque em algum momento a gente sempre vai errar. E o perfeccionista não sabe lidar com erros, com falhas, para superar. Tudo tem que ser ali escrito. Paulo era assim. Por isso é que ele vê em Jesus uma ameaça, porque Jesus era do judaísmo, mas Jesus se separa do judaísmo, com uma nova visão de Deus, da igreja, do ser humano. Então isso não entra na cabeça de Paulo. Jesus era um divisor. Jesus está criando uma seita. Jesus está criando um grupo novo. Está errado. Ele tem que ser judeu como a gente. E aí Paulo começa a perseguir. Paulo nunca esteve com Jesus humanamente falando, historicamente. Paulo não conheceu Jesus humano, histórico. Ele teve a experiência de Jesus espiritualmente. Até que um dia, caminhando para Damasco, para levar as ordens de prisão para os cristãos que estavam lá, Paulo não prendia ninguém, mas ele era uma espécie de um oficial de justiça, que levava a carta para a pessoa ser presa. Caminhando para Damasco, no meio do caminho ele cai por terra, fica cego, porque uma luz muito forte vem na cara dele, no rosto dele. E ele escuta uma voz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que o nome dele nem era Paulo ainda, era Saulo. Como de Pedro, não era Pedro, era Simão. Os nomes mudam depois que a pessoa se converte. Muito bem. Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí Paulo começa a viver um momento de conversão. Ele deixa aquela rigidez, aquele perfeccionismo, aquele fechamento, e se deixa transpassar pela palavra de Jesus. Ele é levado para casa de alguém. Jesus chama um dos homens da comunidade para irem até ele. Esse homem o batiza. E Paulo fica ali alguns anos na catequese, aprendendo a palavra de Jesus.
Depois, ele fica tão encantado que ele começa a sair para pregar. Nós temos na Bíblia 4 viagens missionárias de Paulo. Imagina, gente, naquele tempo que não tinha navio direito, barco, a navegação era algo muito precária. Paulo faz 4 viagens nos mares daquele tempo, parando naquelas cidades. Ele chegava na cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus, toda a cidade era pagã. Ele ia lá para a praça, ou para a sinagoga, ou para outro lugar, e ele começava a falar de Jesus para as pessoas. Ali ele formava uma pequena comunidade de pessoas que aderiram. Ele ficava ali 1 ano, 2 anos, rezando com aquela comunidade, fortalecendo. Depois ele ia para outro lugar, fazia a mesma coisa. Ia para outro lugar, fazia a mesma coisa. Olha o caráter desse homem, olha o ardor desse homem. Eu fico olhando para vocês aqui na minha frente. Vejo o pessoal dos Gerados aqui, vocês. Fico olhando. E no meu coração fica assim: Mara, que no coração desses católicos que estão aqui na Igreja Santa Cruz agora comigo na missa, tenha pelo menos uma gota de sangue de Paulo, para que como religiosos sejam católicos como Paulo, corajosos, intrépidos, ousados, para levar a palavra de Deus por onde vão. Porque o que nós temos de católicos calados, covardes, omissos, fechados, envergonhados, tímidos, infelizmente é muita gente. Gente que está na missa de domingo aqui, e amanhã no trabalho dele as pessoas nem sabem que ele vem à missa, porque nunca fala disso, tem vergonha. Jovens que estão aqui na missa, e que na faculdade deles, ninguém nem sabe que eles são nem católicos, porque tem vergonha de se assumir. Com católicos assim nós não vamos muito longe, não. Já Paulo é diferente. Paulo não tem medo nem vergonha. Nas cidades que ele chegava, ninguém conhecia Jesus. Ele era o primeiro, ele levava o nome de Jesus. Lógico que ele foi perseguido, apedrejado, expulso da cidade, sofreu muito, mas nada disso desanimou. Tanto que na segunda leitura de hoje, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Olha que bonito, gente. Paulo também está preso quando ele escreve essa carta, está na prisão, próximo da morte. Que bom a pessoa chegar ao fim da vida com essa consciência tranquila. Eu combati o bom combate, quer dizer, eu não fugi das lutas, dos desafios. Eu completei a minha corrida, eu fui até o fim, não parei no meio do caminho. Eu guardei a minha fé. Eu estou aqui. Então a segunda pergunta para você hoje é essa: que tipo de católico você tem sido? Covarde? Medroso? Calado? Omisso? Em cima do muro? As pessoas que convivem com você sabem que você vem à missa? Sabem que você é católico? Sabem? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é católico, que você vem à missa hoje aqui? Sabem disso? Ou sabem seu time de futebol? Sabem seu partido político? Mas não sabem que você tem religião, nem que é católico. Quem é você? Essa é a pergunta. Que tipo de católico você tem sido? Como Paulo e Pedro? Ou um católico que tem medo de assumir a própria religião? Enfim, Pedro e Paulo, colunas da igreja, homens que viveram o pecado, mas que souberam mergulhar na graça de Deus de uma forma profunda e bonita. Pedro e Paulo, homens que foram evangelizadores, missionários, que não tiveram medo de dar testemunho de Jesus e morreram por Jesus. Por isso que a cor de hoje é o vermelho. Sangue, sangue derramado.
por Jesus. Homens que não só procuraram Jesus para resolver o problema deles, mas se encontraram com Jesus e deixaram transformar a vida deles por Jesus. Isso tem acontecido com você? Pergunte-se. E ao celebrar Pedro e Paulo, reveja a sua forma de ser católico e a forma como você tem dado testemunho de Deus na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé para o nosso ato penitencial. Vamos pedir perdão a Jesus agora que você já escutou as leituras da Bíblia.